Você achou que sabia tudo sobre a carreira do Messi? Achou que ele se aposentaria talvez em casa, na Argentina, ou até mesmo no Inter Miami? E se eu te dissesse que ele resolveu encerrar sua carreira no Rio de Janeiro vestindo a Cruz de Malta? Messi resolveu dar vida ao meme Messi no Vasco! O que o destino reserva? Será o Messi capaz de encerrar tão grande seca do Vasco da Gama, tanto tempo sem ganhar um título de destaque? Acompanhe comigo até o final e vambora descobrir. Para começo de conversa, galera, nós precisamos dar uma mudada nesse elenco do Vasco, tá? Então, o que eu pensei? Eu pensei em alguns empréstimos que eu vou fazer, né, de alguns jovens jogadores. Vou vender outros jogadores que já não tem tanto mercado assim, não tem tanto futuro, e vou trazer jogadores pontuais para algumas posições que eu acho importante para a gente começar essa temporada, tá bom? Então, galera, contratações. O que nós fizemos? Quais movimentos nós fizemos? Quais movimentos nós fizemos no mercado? Eu trouxe o Matheus Henrique, tá? É um meio de campo muito promissor, muito bom, na verdade. Ele já é uma realidade, mas ele tem uma idade boa, ainda tem muito para crescer e para contribuir. E trouxe um lateral que, na real, eu acho que ele nem existe, né? É aqueles jovens que o próprio jogo cria. Mas ele vai servir ali como suplente do Piton, tá bom? Então a equipe reserva que eu montei é o seguinte: Felipe Coutinho na esquerda, Verratti como centroavante, Messi, o nosso ET, aí na direita, Matheus Henrique, Hugo Moura e Tietê formando a trinca ali no meio de campo, Lucas Piton na lateral esquerda, Lemos, João Vitor e Paulo Henrique na lateral direita. O nosso goleirão, Léo Jardim. Outra coisa importante, gente, o Vasco está desde 2016 sem levantar uma taça, tá? A última taça que o Vasco levantou foi do Carioca de 2016, tá bom? Essa imagem aí que vocês estão vendo. Antes disso, a última taça importante que o Vasco ganhou foi em 2011 na Copa do Brasil, tá? O último título nacional que o Vasco tem é o de 2011 da Copa do Brasil. Internacional eu não vou nem entrar no mérito. Eu acho que a gente pode traçar alguns objetivos aqui para o Messi, para a gente pedir se a passagem dele pelo Cruz Maltino foi um sucesso ou um fracasso, tá bom? Não vamos ser exigentes, tá? O que eu espero do Messi? Eu quero um título nacional e um título internacional, só isso. Um título nacional, um título internacional, passagem dele aqui terá sido um sucesso. Eu acredito que vocês concordem. Deixa aí no comentário se vocês concordam, se não concordam. Aliás, deixa eu pedir para você deixar o like aqui, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, porque vai ter muito experimento como esse aqui no nosso canal, tá bom? Então segue aí o canal do Braguncinha, dá essa moral pra gente. Dito isso, vamos embora pra simulação. Galera, antes disso só deixa eu combinar um negócio com vocês. O Campeonato Carioca, ele é um campeonato de pré-temporada. Então o que eu resolvi fazer? Nós vamos simular primeiro o Campeonato Carioca e aí a gente vai ver se a gente precisa fazer uma correção de rota, talvez uma mudança no esquema, aí a gente simula o restante, tá bom? Então vamos lá, vamos pra simulação do Carioca. Já vejo vocês. Bom, galera, simulamos aqui o Carioca e agora vamos ver o resultado. O que aconteceu? O que o nosso time, o Vasco da Gama e o nosso ETzinho arrumou nesse Carioca? Vamos lá. Gente, olha, nós fomos vice-campeões do Carioca, perdendo no agregado por 5-2 para o Flamengo. É claro que a gente não quer perder para o Flamengo em hipótese alguma e muito menos perder uma final. Mas para começo de temporada, de pré-temporada na verdade, não foi um resultado tão ruim assim, tá bom? Chegamos numa final, perdemos por uma grande equipe que tá bem à frente da gente assim em questão de elenco. Deixa eu ver aqui os números do Messi, né, no Carioca, não vou esquecer disso, é claro, né? Então o Messi jogou 10 jogos, fez 4 gols, deu 5 assistências, tá? Cara, ficou 5 jogos aqui sem sofrer gol, mas isso não é relevante. Teve uma nota de 7,47, foi a maior nota do nosso elenco. Bom, é um bom começo de temporada, gente. Tô ansioso aí pra saber o que o Messi vai arrumar
nesse campeonato brasileiro. Não só o campeonato brasileiro, né? Mas vamos lá, vamos simular, galera. E aí eu volto aqui pra gente analisar o número, ver o resultado. E vamos lá, boas vibrações aí. Vamos ver se o Messi consegue tirar o Vasco dessa seca eterna. Vamos lá, sai Zica. Galera, estou de volta aqui. Já simulamos. O último jogo que foi uma vitória contra o São Paulo. A gente pode perceber que o nosso status ali de moral com a diretoria não tá legal. Bom, eu não sei o que pode ter acontecido. A gente pode ter ido bem mal. E galera, nós fomos campeões brasileiros. Como que isso foi acontecer, gente? Não, calma aí. Foram 23 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Foram 72 gols pró, 42 gols sofridos. Um SG aí de 30, 78 pontos. Galera pode comemorar que o Messi já chegou com tudo, acabando com essa seca gigantesca do Vasco e melhor, com um campeonato brasileiro, galera. Eu assim, achei que poderia ser uma Copa do Brasil, já estaria feliz pra caramba, mas um campeonato brasileiro, gente, é pra comemorar aí, é pra soltar fogos. Nação vascaína, vamos lá. Agora vamos ver aí o que mais que o Messi arrumou. Será que a gente ganhou mais alguma competição? O Botafogo foi o campeão da Recopa. A Sul-Americana foi o Corinthians em cima do Colo-Colo. A Copa do Brasil, o Santos ganhou o Flamengo. O Bayern de Munique foi o campeão do Mundial de Clubes. Agora, galera, vamos ver os números do GOAT, né? Vamos lá, 7 vezes bola de ouro, foram 7, né? Foram 54 jogos, contando aqueles 10 do Cariocão. Foram 9 gols no Brasileiro, 2 na Sul-Americana, 5 assistências no Brasileiro, 1 na Sul-Americana. E o nosso Messi ali, vocês podem ver, já perdeu 4 pontos de overall. O nosso Messi está realmente se aposentando, galera. Não foi o destaque do time, né? O Verratti fez 32 gols, cara, absurdo. É o Messi, né? Eu esperava, talvez, que ele fosse o artilheiro do time, mas ele foi o líder de assistência. Pode ser que eu esteja escalando ele errado também, não sei. Mas, galera, com certeza a participação dele no título brasileiro foi importantíssima. Com certeza, sem o Messi, a gente não teria sido campeão brasileiro. Com certeza não foi só por causa do Matheus Henrique. Galera, aqui a gente consegue ver onde a gente caiu em cada fase. A gente foi vice-campeão ali, oitavas da Sul-Americana, oitavas de final na Copa do Brasil que nós caímos, tá? Galera, vamos passar aqui para a próxima temporada. Acho que esse é o Jean Davi, né? Tá indo embora, nem sei o que aconteceu, eu não fiz esse movimento, deve ter acabado o contrato dele, foi embora. Tá bom, já vai tarde. Vamos lá, galera, então. O que a gente... cara, nós fomos campeões brasileiros, galera. Vocês têm noção disso? Aqui a gente vai ter a Supercopa do Brasil. Nós vamos simular, tá? E depois a gente volta pra gente armar o time pra essa temporada. Bom, me dá uma esperança muito grande sobre essa temporada, visto que a gente foi campeão da competição mais importante nacional do ano passado. Então vamos... pro dia do jogo aqui, vamos simular e eu já volto com vocês. Valeu, galera. Galera, infelizmente fomos derrotados aqui pelo Santos. Não foi dessa vez que ganhamos a Supercopa, tá? Mas vamos lá. Vamos armar o time para a próxima temporada e aí a gente volta aqui. Valeu? Galera, para essa temporada eu fiz alguns movimentos aí no mercado para reforçar o meio de campo. Então eu trouxe o Zé Rafael. E outro ponto importante também, que um time competitivo precisa ter bem forte, é a zaga. Então eu trouxe um zagueiro de destaque. Eu trouxe um zagueiro de peso e um meio de campo. Galera, e claro, eu não posso esquecer, eu trouxe também o Thales Magno para jogar na ponta esquerda. Então vai ficar Messi na ponta direita, Thales Magno na ponta esquerda, Verratti como centroavante, Felipe Coutinho, Matheus Henrique e Zé Rafael o meio de campo. Lembra que na temporada passada nós jogamos com um volante centralizado, 2 meio de campo, e a gente vai mudar esse ano, a gente vai jogar mais ofensivo com o Felipe Coutinho como meio atacante,
o Matheus Henrique e o Zé Rafael como meio de campo ali. A zaga, aquela mudança que eu comentei, nós trouxemos o Sanjust, eu não sei o nome, não sei falar o nome desse cara, é um holandês, é um zagueiro muito bom, muito promissor. Aí Lucas Piton, o restante continua Lucas Piton, João Vitor, Paulo Henrique e Léo Jardim. Vamos para essa pré-temporada, vamos fazer igual nós fizemos na temporada passada, vamos simular o Cariocão. E aí a gente vê se precisa fazer algum ajuste e vambora pra temporada. Vamos lá, galera. Galera, simulei aqui o Cássio com o objetivo, ele já bateu, assim, pra mim, se ele encerrasse a carreira hoje, já teria sido um sucesso. Mas nós colocamos mais um objetivo, e a gente tem mais essa temporada aqui pra tentar cumprir. Vamos ver se ele vai encerrar nessa temporada ou se ele ainda tem mais temporadas para jogar, porque ele já vai fazer 39 anos, tá bom? O Messi fez 12 jogos, ele marcou 5 gols e deu 4 assistências, tá? Bons números, tá bom? Ele tá ali com 83 de overall. Vamos lá, galera, agora a gente vai simular o restante da temporada e vamos ver o que o Messi vai ser capaz de fazer na segunda temporada dele pelo Vasco da Gama e rumo à sua aposentadoria, né? Infelizmente. Galera, voltamos aqui depois de mais uma simulação e o Vasco ficou em 7º lugar no Campeonato Brasileiro. Não é uma colocação muito ruim, mas eu esperava mais, simplesmente porque ano passado nós fomos campeões. Então, assim, esperava que pelo menos a gente figurasse ali entre os 3 primeiros. A gente ficou com 64 pontos, o Grêmio foi campeão com 80, absurdo. Real Madrid aí, campeão da Copa Internacional, né, o Mundial de Clubes. A gente já sabe, né, fomos campeões cariocas deste ano. Qual a próxima competição? Supercopa do Brasil aqui, a gente também já sabe que a gente já simulou, o Vasco perdeu pro Santos, Corinthians perdeu pro Racing na Recopa. Olha aí o Botafogo campeão da Sul-Americana. Será que a gente não ganhou nada? Copa do Brasil, caraca. Olha aí, o Bayern foi campeão do Mundial. Não, mas tem todo ano esse Mundial, não tô entendendo. Libertadores, o Fluminense foi campeão da Libertadores em cima do Targeri. Galera, o único título que nós tivemos esse ano foi o Carioca. Bom, podia ter sido pior, né? A gente poderia ter passado em branco. Mas vamos lá, agora vamos ver quais foram os números do Messi. Vamos lá, vamos achar ele aqui. Cadê o Messi, gente? Não se aposentou não, né? Olha ele aqui. Então, galera, o Messi, nessa temporada, ele fez o seguinte. Gente, deixa eu só renovar com ele aqui logo, porque, cara, a gente não pode perder o Messi de jeito nenhum. Então eu vou renovar com ele aqui, e aí a gente volta pra ver os números dele. Então, galera, os números do Messi na tela aí pra vocês. Gente, é o seguinte, mas menos 2 overall, né? A gente já tinha perdido 4 overall na última temporada. Nós perdemos mais 2, estamos com 81. O Messi está realmente definhando. Assim, os números foram 14 gols e 6 assistências no Campeonato Brasileiro. Não é um número ruim. Com 39 anos, talvez a gente esperasse que ele, assim, destruísse, fizesse, sei lá, 40 gols por se tratar de Messi, né, no Campeonato Brasileiro. Mas eu também sinto que a gente menospreza muito o Campeonato Brasileiro. Gente, é um campeonato difícil, tá? E o cara tá com 39 anos. Foram 37 jogos. Copa do Brasil foram 2 jogos e 2 gols. Cara, excelente. 2 jogos, 2 gols. Libertadores foram 9 jogos e 2 gols. Cara, tá bom também, 1 assistência. E essa foi a temporada do Messi, 23 gols, 11 assistências, uma média ali de 7 e 2. Na Copa do Brasil ele fez 7,40, foram 2 jogos também e 2 gols, né? Não esperava menos. Cara, uma temporada boa. Não foi uma temporada excelente, mas foi uma boa temporada. Então vamos passar aqui para a próxima temporada e vamos ver o que nos reserva essa próxima temporada do Messi, a 3ª temporada dele pelo Vasco da Gama. Lembrando que nós conseguimos renovar, mas pode ser que seja a última temporada do atleta Messi. Vamos
continuar aquela renovação do nosso elenco, né? A gente melhorou o elenco na temporada passada, esse ano a gente precisa melhorar mais ainda. Por quê? Nós tivemos a aposentadoria de 2 jogadores importantíssimos. Verratti e Felipe Coutinho não estão mais no Vasco, se aposentaram e o Messi continua aí dando aula com seu overall de 80. Então, o que eu fiz? Eu trouxe um centroavante, que é o Driussi, né? Um argentino. Então a gente aí troca um argentino por outro. A gente tem aí o Vitinho, que eu contratei para ponta direita, que era do Internacional, e o Messi, eu trouxe o Messi para o meio de campo, para atuar ali onde o Felipe Coutinho atuava. Então o nosso time fica Thales Magno, Driussi, Vitinho, Messi, Matheus Henrique, Zé Rafael. A gente tem uma novidade aqui na zaga, que é o Portillo. Então o lateral continua sendo Piton, vem Piton, Saint-Just, Portillo e Paulo Henrique, ou a gente pode usar também o Pumita. E o Léo Jardim no gol. Então a gente vem forte para essa temporada. Nós vamos simular aqui o Carioca, pré-temporada, como de costume, e aí a gente volta para ver o resultado. Galera, simulado aqui o Carioca. Fomos campeões Carioca, certo? Isso mesmo, né, galera? Fomos campeões Carioca mais uma vez. Então aí anota mais um Carioca na conta do Messi, tá? Importante, vamos ver os números dele nesse campeonato carioca, nessa que pode ser a última temporada do Messi no Vasco. Já perdeu foi menos 1 de overall, tá com 79. Foram 10 jogos, 3 gols, 2 assistências, uma temporada, uma pré-temporada bem tímida do Messi, mas ainda assim sendo o Messi, né, dando a sua contribuição. O Driussi fez 8 gols, cara, boa contratação esse centroavante. Então, galera, vamos para a temporada agora. Aí a gente volta aqui para saber o que o Vasco da Gama arrumou junto com o Messi. Tá bom? Então vamos lá. Galera, uma coisa me chamou a atenção aqui, eu tive que parar. Eu vi que a gente jogou contra o Manchester City. E aí eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Então eu parei aqui no meio da temporada pra entender o que aconteceu. Porque a gente jogou o Super Mundial, né? O Mundial, a Copa do Mundo de Clubes. E aí nós fomos eliminados justamente pro campeão Manchester City. Galera, nós perdemos para o campeão e foi assim, vamos ver qual foi o placar, né, da nossa derrota. Nós caímos nas oitavas, 3-2, gente, 3-2 pro Manchester City. Assim, nós vendemos cara a derrota, tá? Mas vamos lá, galera, sem perder muito tempo, vamos simular o restante da temporada e eu já volto aqui com os números finais. Galera, simulamos aqui a temporada, a gente pode ver que o nosso overall lá como técnico, né, cresceu. Vice-campeões brasileiro, galera, vice-campeões brasileiros com 72 pontos, abaixo do líder Palmeiras, que ficou com 78 pontos no Campeonato Brasileiro. Vamos ver o próximo campeonato. Copa Internacional, que é a Copa do Mundo, foi o Fluminense que foi campeão. Isso aí eu já sabia. O Botafogo foi campeão da Recopa em cima do Fluminense. Campeões sul-americanos! Galera, pode comemorar! Os objetivos do Messi foram concluídos. Uma passagem de sucesso. O Messi conseguiu marcar o seu nome na história do Vasco da Gama, trazendo glórias ao time Cruz Maltino. Os tempos de glórias voltaram, gente. Voltou. O que o Messi deve ter vendido de camisa, gente, nessa passagem não é brinquedo. O tanto de dinheiro que o Vasco deve ter faturado não dá num caderninho de nota. Então, galera, foi um sucesso. Nós fomos campeão. Vamos conferir lá o nosso quadrinho de objetivos. A gente queria um campeonato nacional, então ganhamos o brasileiro, e a gente queria um campeonato internacional. Já temos a Sul-Americana, não foi Libertadores, a tão sonhada Libertadores, mas foi uma Sul-Americana que nós ganhamos em cima do Santos.
Vamos ver o restante aqui das competições. E gente, 2 campeonatos nacionais. É isso mesmo, o Messi trouxe ao Vasco 2 campeonatos nacionais. 2 campeonatos importantíssimos no mesmo ano. Foi uma Sul-Americana e uma Copa do Brasil em cima do Flamengo. Jogo duríssimo, 4-3 no agregado. O jogo, a final foi 2-2. Gente, que absurdo. Cara, que maravilha. Cara, pode aposentar o Messi, porque foi um sucesso a passagem dele no Vasco, já foi um sucesso. Que a gente já sabe, né? Nós caímos pro campeão, a Libertadores, nós não ganhamos. Eu acredito que a gente nem se classificou, né? Se eu não me engano. Nós ficamos em 7º. Então, cara, um sucesso. O que mais eu posso dizer? Vamos ver agora os números do Messi, é claro, né? Então, galera, uma temporada assim bem abaixo, né? Foram, na verdade, não, calma aí. Nós estamos falando de um jogador de 40 anos de idade, jogando 53 jogos na temporada, fazendo 15 gols, 8 assistências. Sendo que ele jogou 24 jogos no Brasileiro, fez 9 gols, deu 3 assistências. Copa do Brasil jogou 8 jogos, fez 1 gol e 2 assistências. E na Sul-Americana fez 2 gols e 1 assistência. Lá no Mundial de Clubes, ele fez 2 partidas, foi bem abaixo. A média assim das competições dele foi bem abaixo do que ele vinha fazendo. A única competição que ele conseguiu fazer 7 pontos mais foi o Cariocão, né? Campeonato de pré-temporada com times inferiores, né? Mas, cara, importante que a passagem do Messi foi marcada por títulos importantíssimos que com certeza ficaram gravados na memória de cada torcedor cruzmaltino. Então a gente pode encerrar esse vídeo aqui com a total certeza de que o Messi o ET veio aqui no Rio de Janeiro e gravou o seu nome no Clube Cruzmaltino e no coração de cada vascaíno. Então, galera, mais uma vez eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixa o curtir aí se gostaram desse vídeo, se gostaram desse formato que eu vou fazer mais, e comentem aí embaixo também, deem ideias para próximos vídeos, para mais vídeos. E a gente retorna aqui na semana que vem, tá bom? Espero que tenham gostado. Aqui, cara, o time do Vasco tá um bom time, cara. Então o Messi, ele vai se aposentar. Nós deixamos um bom time. Dá vontade de continuar esse save aqui, galera. Deixa aí no comentário se vocês querem que eu continue esse save. Se eu continuo gravando aqui, trazendo vídeos sobre esse time do Vasco aí, do Diniz. Então, galera, vejo vocês no próximo vídeo, nos próximos vídeos. E obrigado aí pela audiência, pela moral. Valeu, vamos ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês e fui!